Cirurgia ortognática. Que cirurgia é essa que falaram que eu vou precisar fazer? Eu preciso colocar aparelho para fazer essa cirurgia? É demorada a cirurgia? Faz no consultório odontológico? Faz no hospital? Quem que faz? É dentista? É médico? É uma cirurgia demorada? Como que é a recuperação dessa cirurgia? Olá, meu nome é Daniele Salles, você está assistindo ao canal da Clínica Leri e hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre essa cirurgia que tem um nome um pouco estranho. Nem todo mundo conhece, mas quem precisa fazer fica um pouco aflito porque a quantidade de informações nem sempre é vasta, nem sempre a gente consegue saber direito o que vai acontecer, então eu quero um pouquinho explicar isso para vocês. Gente, então vamos lá. O que é cirurgia ortognática? Cirurgia ortognática é uma cirurgia feita por um cirurgião bucomaxilofacial, que é um dentista, tá? Então, já tem até um outro vídeo meu falando sobre essa especialidade, que é a minha especialidade, inclusive. Então, é um dentista que fez 3 anos depois de residência, só em cirurgia de boca e face. Esse cirurgião que é quem faz a cirurgia ortognática. E o que é a cirurgia ortognática? A cirurgia ortognática é uma cirurgia que ela mexe na estrutura óssea da face relacionada aos dentes. Então, ela mexe na posição da mandíbula, que é esse osso de baixo, e mexe na posição da maxila, que é esse osso de cima, tá? Mostrando aqui pra vocês, então, mexe na posição desse osso e na posição desse osso. Quando que eu preciso ou não preciso fazer a cirurgia ortognática? Tem alguns casos de pessoas que precisam fazer essa cirurgia. Quando? Quando nem só o aparelho resolve. Então, se você tem uma mordida errada e você vai no ortodontista, que é quem coloca aparelho, e ele fala pra você que só movimentando os dentes não dá pra corrigir, então o seu caso é de cirurgia ortognática, tá certo? Os casos mais fáceis da gente entender são daqueles que as pessoas ou têm, por exemplo, o queixo muito para frente ou muito para trás, ou tem essa região aqui muito funda ou muito para frente, ou então tem essa região muito para baixo, a pessoa sorri e mostra muita gengiva, parece que esse osso é alto, é comprido, tá? Esses são alguns casos clássicos que a gente precisa de cirurgia ortognática para corrigir, que só com o aparelho não corrige, tá? Alguns casos que a pessoa tem a arcada de cima muito estreita, já passou da época que dá para corrigir isso com o aparelho e aí tem que fazer cirurgia também. Então, são os casos mais clássicos que a gente precisa fazer a cirurgia ortognática. Então, quando que eu preciso fazer essa cirurgia? Como que eu posso saber se eu preciso fazer realmente essa cirurgia? Normalmente, se você tem essa discrepância óssea que a gente fala, tem um queixo muito para frente, muito para trás, e a sua mordida, os dentes de cima e embaixo não encaixam direito, normalmente precisa fazer a cirurgia. Em alguns casos que o paciente não quer fazer a cirurgia de jeito nenhum, dá para o ortodontista tentar compensar um pouco essa discrepância, mas aí em alguns casos tem que extrair alguns dentes, enfim. Mas se você tem essa diferença de tamanho da mandíbula ou da maxila, você é um candidato sim para fazer a cirurgia ortognática, tá? Depois eu vou fazer um vídeo sobre cada tipo de cirurgia, aquele que o queixo é mais para frente, outros que o queixo é mais para trás, para explicar para vocês direitinho como é feita a cirurgia, tá bom? Nessa cirurgia sempre eu vou operar em cima e embaixo, sempre eu vou fazer a cirurgia das duas arcadas? Não, nem sempre, tá? Tem alguns casos que a gente precisa que o queixo está numa posição boa, mas esse osso está para trás, então eu vou só colocar isso para frente. Ou o contrário, isso aqui está bem, mas isso aqui está muito para trás, também vou só colocar para frente. Ou esse está muito para frente, mas o outro está bem, então eu só coloco para trás. Então a gente precisa fazer uma avaliação dos seus exames de radiografia, de tomografia, fazer uma análise facial para a gente saber se vai precisar ser feito a cirurgia em cima e embaixo, ou só em cima, ou só embaixo, ou ainda mais, se precisar mexer em cima, embaixo
E na pontinha do queixo, tá? Às vezes também precisa, que é a cirurgia mais completa que tem, tá? Então, para saber qual é o seu tipo de cirurgia, precisa passar realmente por uma análise com o seu cirurgião, tá bom? A gente chama de cirurgia em cima, cirurgia maxilar, embaixo, cirurgia mandibular, e em cima e embaixo, cirurgia combinada, tá bom? Se precisar mexer no queixo, a cirurgia do queixo a gente chama de mentoplastia, tá? O nome do queixo científico é mento, então mentoplastia, tá legal? Como que é feita essa cirurgia? A cirurgia ortognática ela é feita em hospital, com anestesia geral. Você fica internado 2 dias, então no dia da cirurgia e o dia seguinte vai embora para casa, tá bom? Não é uma cirurgia super complexa, mas é uma cirurgia bem delicada, porque a gente está mexendo com a sua face, né? Então não é uma cirurgia rápida, tá? Em média, se for uma cirurgia combinada, né, em cima e embaixo, vai durar em média umas 5 horas. Se for só maxilar ou mandibular, daí isso cai para umas 2 horas, 2 horas e meia, depende muito de cada caso, tá legal? Então, é uma cirurgia feita em hospital com anestesia geral, tá certo? E você fica internado. Aí muita gente pergunta, isso é feito pelo convênio? Tem alguns convênios sim que cobrem a parte da internação, já a grande maioria deles, na verdade, paga a parte da internação e dos materiais usados na cirurgia. Já alguns outros convênios pagam também a parte do anestesista. Tem convênio também que paga a parte do cirurgião, mas não é todo cirurgião e não é todo anestesista que faz a cirurgia pelo plano de saúde. Por quê? O valor que o plano de saúde paga para o cirurgião é um valor muito baixo. Então tem vários cirurgiões que não aceitam por conta disso, porque como é uma responsabilidade muito grande da gente estar fazendo uma cirurgia no rosto de uma pessoa, de estar mudando a face da pessoa, isso vai mudar todo o sistema mastigatório, o sistema digestivo da pessoa, então é uma responsabilidade muito alta. O valor que o plano de saúde paga às vezes não compensa. Então, dependendo do plano e às vezes dependendo do cirurgião, aceita às vezes um plano ou outro, ou às vezes não aceita nenhum, tá certo? Então isso você tem que conversar com o seu cirurgião. Mas caso ele não aceite, você também pode tentar reembolso, pelo menos de parte do que você for pagar para o cirurgião com o seu plano de saúde, tá bom? Vamos lá, o que mais que a gente pode falar da cirurgia ortognática? Ela é uma cirurgia que dá muita dor no pós-operatório? Ela não dá muita dor no pós-operatório, o que ela dá é tensão muscular. Por quê? Digamos que você já tem os seus 30 anos de idade, se tem mais, pior ainda. O que acontece? Já estou há 30 anos com o osso naquela posição. De uma hora para outra eu faço uma cirurgia e o meu queixo é lá para trás, eu coloco ele lá para frente, tá? Então eu mudei a posição de uma hora para outra. Aqueles músculos todos vão ficar em uma posição diferente, vão ficar esticados. Então tem essa tensão muscular. A língua também vai ter um espaço diferente na boca para ela. Então no pós-operatório a gente sempre encaminha o paciente para fazer fisioterapia, tá? Às vezes precisa fazer acompanhamento com uma fonoaudióloga também, se muda muito essa questão da língua, né, da fala, às vezes muda, alguns pacientes se queixam disso, a gente encaminha para o fonoaudiólogo também, tá? O fisioterapeuta, o que ele pode fazer? Ele ajuda a aliviar essas tensões e ele também ajuda a fazer uma drenagem linfática para você desinchar mais rápido, tá? Tem cirurgiões que já tem na equipe deles fisioterapeutas já de confiança que fazem esse tratamento de pós-operatório da cirurgia ortognática. Não é todo fisioterapeuta que faz isso, tá, gente? Tem que ser um especialista nessa área bucomaxilofacial, tá bom? Então, não é uma cirurgia que dê muita dor, dá mais essa tensão muscular. Por que não tem tanta dor? Porque no pós-operatório você fica normalmente bem dormente, dá o que a gente chama de parestesia, a famosa parestesia, tá? Então você vai ficar com o rosto todo parecendo que está anestesiado. Quando você for no dentista e ele anestesia, dá aquela sensação, fica com essa sensação no rosto. Quanto tempo isso demora para melhorar? Olha, tem gente que melhora isso em um mês, tem gente que melhora isso em uma semana, tem gente que fica com a parestesia por 4 meses, tem gente que fica por 6.
Isso depende muito da sua recuperação, da recuperação do seu organismo, de como foi a cirurgia, se foi muito traumática ou se não foi, se o cirurgião teve muita dificuldade ou não, do tanto de movimento que fez, então o nervo fica esticado também, da mesma forma que a musculatura fica, então ele se esticou muito, demora um pouco mais para ele cicatrizar, tá? Então isso tudo vai variar. O que a gente fala é que até 1 ano é normal de ter essa dormência, essa mudança da sensibilidade no rosto, tá? Até 1 ano depois da cirurgia. A partir de 1 ano, se não voltou tudo, o que volta é muito pouco, tá? A gente tem hoje em dia remédios que a gente passa, que são complexos vitamínicos, que a gente passa para o nervo cicatrizar mais rápido. Tem tratamento também com laser para melhorar essa sensibilidade. Tem várias, enfim, N coisas que a gente pode fazer para melhorar um pouco essa sensação, tá? Essa sensibilidade voltar mais rápido. Hoje em dia a cirurgia é feita com um motor que só corta osso, não corta nem nervo, nem vaso sanguíneo. O corte dele é ultrassônico. Então se eu encosto ele na artéria, numa veia ou no nervo, ele não corta, na gengiva não corta, só corta quando encosta no osso. Então isso facilitou muito a nossa cirurgia e fez com que a segurança para não cortar nervo, para não ter esse risco da pessoa ficar pro resto da vida sem essa sensibilidade, como já se aconteceu antigamente, hoje em dia o risco a gente pode dizer que é praticamente zero por conta dessa tecnologia, desse motor que a gente usa na cirurgia, tá legal? É uma cirurgia que eu vou ficar muito inchado? Sim, você vai ficar muito inchado. Por quanto tempo? Olha, 1 mês pelo menos você fica bem inchado, aquele rosto bem de fofão. E a partir disso vai desinchando aos poucos. Se você fizer drenagem linfática, desincha mais rápido. Se não fizer, desincha mais devagar. Para nós cirurgiões que já estamos com o olho treinado para ver isso, a gente só consegue ver que não vai ter mais alteração nenhuma no seu rosto com relação a inchaço e tudo mais, com 1 ano de cirurgia. Então, após 1 ano de cirurgia, o seu rosto não vai mudar mais, o que ficou é daquele jeito mesmo que vai ficar. Mas que você consiga reparar a diferença com os 4 meses, de 4 meses para frente, normalmente os pacientes não conseguem mais reparar tanta diferença, tá? Com relação a inchaço e tudo. Tá legal? O que mais que eu posso falar dessa cirurgia? Normalmente a gente pede para o paciente fazer acompanhamento também com nutricionista, porque em média nos 60 primeiros dias após a cirurgia o paciente não vai poder mastigar, então a alimentação é mais líquida, pastosa, é uma alimentação leve, mais suave, tá? Então a gente pede para fazer esse acompanhamento com o nutricionista para não perder muito peso, tá legal? Ah, vai ficar comendo só de canudinho? Não, não é só de canudinho. Nos primeiros dias pode até ser mais coisas líquidas, mas ao passar do tempo, aos pouquinhos, você vai conseguindo comer coisas pastosas, mais leves, até você ir reaprendendo a mastigar, o seu osso já tem um pouquinho de resistência e você mastiga, tá? Gente, antigamente, quando fazia a cirurgia ortognática, o paciente ficava com a boca amarrada, que a gente fala, né? O dentista amarrava os dentes e você ficava com os dentes travados. Hoje em dia não tem mais isso, tá bom? Feita a cirurgia, como que a gente prende o osso na posição adequada, né? Na posição que é a correta? A gente prende com placa e parafuso de titânio. Então o seu osso é parafusado, tá? Então se eu faço o corte aqui, nessa linhazinha aqui, ó, eu solto isso, depois que eu coloco na posição correta, eu venho com uma placa de titânio, coloco aqui, uma outra aqui, uma desse lado e outra aqui, e esse osso fica preso, parafusado nesse daqui, tá bom? Então isso já é o suficiente pra gente não ter que deixar amarrado. Então a placa vai segurar ali o tempo suficiente para o osso cicatrizar, que é em média 4 meses. A mesma coisa embaixo, faz o cortezinho aqui, vai colocar 2 plaquinhas aqui de titânio, uma de cada lado para segurar esse osso que vai ficar separado desse aqui de trás, tá bom? Então não tem mais isso de ficar com a boca amarrada, certo? Gente, a cirurgia ortognática, ela é uma cirurgia que traz muita melhora para o paciente, tanto esteticamente quanto funcionalmente. Tem um outro vídeo que eu falo só dos aspectos funcionais da cirurgia ortognática, procura aqui no nosso canal que você vai ver, tá legal?
Então, vale muito a pena fazer. Não é uma cirurgia barata e não é uma cirurgia rápida. Você normalmente tem que colocar aparelho antes de fazer a cirurgia. O ortodontista vai alinhar os seus dentes com o aparelho para quando a gente fizer essa movimentação da arcada dentária, ter um encaixe legal dos dentes e a sua cirurgia ficar mais estável, tá bom? Então não é um processo rápido, é um processo longo, mas vale a pena. Às vezes chega paciente jovem aqui com seus 20 e poucos anos e falam: ah, mas eu não quero ficar 2 anos com o aparelho e fazer a cirurgia e é muito tempo. E eu falo: mas o que são 2 anos para o resto da sua vida? Você ainda está com 20 e poucos, que seja seus 30, 40, 50 anos. Às vezes a gente já operou paciente com 60, 70 anos de idade. Depois a gente fala assim: mas vale a pena? Eu pergunto para ele: quanto tempo você ainda quer viver? Se você quiser viver mais 5 anos, não vale a pena. Mas se você ainda quer viver 10, 15, 20 anos, claro que vale a pena, tá? Então isso é uma coisa que você tem que pensar. Vale a pena ou não vale a pena? Isso depende de você, tá bom? Eu acho que vale muito a pena sim. Passar por todo esse procedimento, por mais que seja traumático, é anestesia geral, no hospital e tudo, fica inchado, fica, mas vale a pena, tá? É um curto período de tempo comparado ao resto da sua vida de ganho que você tem com a cirurgia, tá legal? Gente, como mais que eu posso ajudar vocês? Deixe as perguntas de vocês aqui nos comentários que eu respondo uma a uma. Se você quiser ter mais informações, entra no site da clínica, é www.clinicaleri.com.br, ou então segue a gente nas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram, tá bom? E se você tiver qualquer dúvida, qualquer forma que você queira que eu te ajude, sem ser de cirurgia ortognática, pode ser de algum outro tema, fala comigo, tá? Deixa seu recadinho aqui nos comentários que eu gravo um vídeo para explicar melhor para vocês. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!